agradecer mais uma vez o convite para participar desse evento importantíssimo sobre poluição do ar e doenças respiratórias na infância e adolescência, o AsmaVix. É uma honra estar num evento de tamanho expressão, com professores também bastante experientes, e eu trago aqui para vocês os meus conflitos de interesse. E eu gostaria de começar mostrando para vocês a epidemiologia das doenças respiratórias na criança e no adolescente. E nós temos dados já bem estabelecidos internacionalmente, mas também conhecemos muito o que acontece já no nosso país. Então, por meio de aplicação do questionário ISAC, já um questionário padronizado, validado para a língua portuguesa, para identificação de doenças alérgicas, principalmente as respiratórias, como asma, rinite e dermatite atópica, o que a gente observa é que a variação de asma no Brasil em adolescentes de 13 e 14 anos vai de 12% até 30% em alguns centros avaliados, ou seja, 1/3 dos adolescentes nessa idade tiveram asma nos últimos 12 meses, e nas crianças em idade escolar de 6 a 7 anos, variando de 16% até 31%, então é uma prevalência bastante elevada, e o que a gente sabe é que em determinadas localidades do planeta essa prevalência tem aumentado. E a rinite nos escolares varia de 10% até 17%, e nos adolescentes de 9% a 28%. Então, um predomínio, uma prevalência bastante grande dessas doenças alérgicas nas crianças. E isso tudo tem acontecido porque nós estamos vivendo uma pandemia, podemos dizer assim, de poluição do ar, né? Chamada até mesmo pela Organização Mundial de Saúde de o novo tabaco. Então, o que a gente vê com esse aumento de poluição é que as crianças estão recebendo cada vez mais, respirando cada vez mais ar poluído, ar tóxico, e isso traz consequências à saúde respiratória da nossa população. Em termos epidemiológicos, a poluição ela é responsável por 9 milhões de mortes prematuras documentadas em 2015, sendo que 70% dessas mortes são ocasionadas por doenças não comunicáveis, né? Doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas e doenças respiratórias, principalmente DPOC, asma, e elas são responsáveis por 3 vezes mais do que a soma de mortes provocadas por malária, por AIDS e por tuberculose juntas. Então, vocês vejam que elas matam muito mais do que essas doenças infecciosas, contagiosas, que também acometem um número grande da nossa população. 92% dessas mortes ocorrem em países com baixa e média renda per capita. E vale lembrar que não são esses países que poluem a maioria do planeta. Os países ricos, que sim, poluem a maioria do planeta, e quem sofre são as populações de mais baixa renda. E o impacto é bastante grande em termos de gasto de saúde. Até 2% dos gastos de saúde por conta da poluição compromete o orçamento dos países ricos. Já nos países pobres, proporcionalmente, isso pode comprometer 7% do orçamento destinado à saúde desses países menos favorecidos. Nesse estudo da Merinho Rutia de Uruguaiana, ela avaliou os fatores de risco da exposição à poluição intra e extradomiciliar e a associação com doenças não comunicantes. Foi aplicado um questionário em pacientes que eram atendidos em unidades básicas, 550 pacientes, sendo 382 mulheres, na cidade de Uruguaiana, e era um questionário padronizado sobre contato com poluentes e atividades no dia a dia. E o que esse estudo de Meredin mostrou para nós? Que aqueles pacientes que tinham fontes de poluição do ar próximo ao seu trabalho ou próximo da sua habitação tinham maior número de pacientes com doenças não comunicantes, como hipertensão arterial e doenças respiratórias crônicas.
Isso também naqueles que moravam próximo à área de tráfego de automóveis pesados, e não foi tão significativo com tabagismo passivo ou ativo e com queima de materiais dentro de casa. O que ela encontrou também nesse estudo é que para aqueles pacientes que faziam a queima de materiais dentro do domicílio para aquecimento do ambiente ou mesmo para cozinhar, havia um maior risco dessas doenças nas mulheres, ou seja, as mulheres mais presentes dentro de casa estão mais expostas a esse tipo de combustão. Já os homens que saíam para trabalhar mais, uma realidade um pouquinho diferente, eles tinham maior exposição aos poluentes do tráfego durante o deslocamento do que em casa, né? Então, a conclusão desse trabalho é que as mulheres estão mais expostas a essa poluição dentro de casa por queima de lenha, madeira, carvão, etc., e os homens mais expostos à poluição extradomiciliar por combustíveis fósseis, por queima de combustíveis fósseis, que é justamente derivado de petróleo que a gente tem nos combustíveis de uso no nosso país. Outro estudo bastante interessante é esse estudo realizado por Toledo e Solé, que avaliou o nível de poluição desses pacientes, né, que moravam próximos a essa autopista Presidente Dutra, na cidade de Taubaté, e o risco de doenças respiratórias como sibilância. Então, a Dutra é uma via bastante pesada de tráfego, né, e o que esse estudo mostrou, ele avaliou, então, aqueles que moravam até 200 metros da Dutra, cerca de 200 a 1 quilômetro, e mais longe do que 1 quilômetro de distância dessa avenida de grande fluxo de automóveis. E o que ela encontrou nos adolescentes pesquisados aplicando o questionário ISAC, mais de 1.000 adolescentes, é que a presença de sibilância no último ano foi de 20%, que é uma prevalência razoavelmente próxima da realidade nacional. Mas vejam vocês que, aqui em vermelho, aqueles que moravam muito próximo tinham maior associação de asma e rinite do que aqueles que se moravam cada vez mais distante dessa avenida. Em relação aos poluentes intradomiciliares, que também são um problema global de saúde, a epidemiologia não difere muito daquela poluição fora do domicílio. Ela também afeta mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas em países em desenvolvimento, principalmente aqueles em desenvolvimento. Também é responsável por mortes prematuras em grande quantidade, variando aí de 2,5 milhões até mais de 4 milhões de mortes por ano, e é responsável por quase 8% da mortalidade total, também sendo superior às mortes por tuberculose e AIDS combinadas. Vejam vocês que 4 milhões dessas mortes são por doenças não comunicáveis, né? 17% por câncer de pulmão, mas 33% dessas mortes provocadas por doença pulmonar obstrutiva crônica. E qual é o número de mortes, então, por poluição, por exemplo, atribuíveis ao material particulado PM2,5, ozônio ou contaminação doméstica, de acordo com a idade, no ano de 2019? Nesse levantamento, o que se observa é que a mortalidade em 2019 foi aproximadamente de 7 milhões de pessoas, sendo o maior, é o quarto fator de risco. E a poluição, ela vai trazendo grande mortalidade no período neonatal, nos lactentes, que eles têm alterações graves durante a gestação, diminui um pouquinho na criança, mas vai crescendo à medida que a gente vai também envelhecendo. Então, quanto maior a nossa idade, maior o risco de óbito de doenças não comunicáveis por conta de exposição a poluentes. E que poluentes que são responsáveis por essas doenças que nós temos ocasionadas aí, principalmente as respiratórias? Dentro de casa, nós temos poluentes biológicos, que podem ser alérgenos de ácaros, de insetos, de pólens, fungos e até mesmo endotoxinas de bactérias, mas temos também poluentes químicos, derivados, né, químicos de gases, materiais particulados, formaldeídos e componentes orgânicos voláteis. Já os extradomiciliares são
predominantemente semelhante aos poluentes químicos que temos também dentro do nosso domicílio. Então, quando a gente vai olhar dentro de uma casa, a quantidade de produtos que podem trazer poluição é enorme e ela varia de acordo com cada ambiente que nós temos dentro de casa. Então, se eu for lá no ático da minha casa, eu posso ter a presença de ácaros, né, materiais biológicos, fibras de gramíneas. Se eu for para o meu escritório, muito importante, a gente tem nos nossos escritórios o uso de impressoras, sejam elas jato de tinta ou laser, que eliminam, sim, quantidade de componentes voláteis no nosso ambiente. A hora que eu vou para a sala de estar, eu tenho aqui já a presença dos ácaros novamente, a presença de tabagismo passivo, se ocorrer fumantes em casa, já a presença dos animais e carpetes. Na cozinha, da mesma forma, os odores, né, e até mesmo contaminações por bactérias e poluentes do cozimento, por exemplo. A gente viu aí nos países em desenvolvimento um uso muito grande de queima de madeira para cozinhar, principalmente nessa época que nós estamos vivendo um preço absurdo dos derivados de petróleo, do gás de cozinha, porque isso vai aumentar certamente o risco de doenças respiratórias na nossa população. No banheiro, o uso de produtos químicos para a higiene pessoal, e assim sucessivamente. Então, vocês veem que o ambiente intradomiciliar, que nós passamos aí 1/3 das nossas vidas dentro de casa ou mais, certamente tem em cada local um poluente intradomiciliar que pode sim alterar a minha saúde respiratória. E aqueles poluentes de fora de casa, bastante conhecidos já da gente, são as emissões provocadas pelas fábricas, né? Principalmente os gases e materiais particulados, que são poluentes primários, e temos também as emissões primárias ou secundárias ocasionadas pelas zonas de tráfego de automóveis. E toda essa poluição, ela pode ser transportada pelo vento, por diferença de temperatura, pressão atmosférica, e pode também ser por deposição, por exemplo, chuva, neve, ou até mesmo deposições secas. Então, nós estamos vivendo cada vez mais em ambientes poluídos, dentro de casa, fora de casa, e isso tem sido cada vez mais crítico. Então, aqui a gente vê, em relação ao tipo de desenvolvimento dos países, qual o tipo de poluente mais comumente para o nosso paciente ou para a nossa população. Então, em países em desenvolvimento, eu tenho uma grande queima de biomassa, como madeira, carvão, etc., e que isso vai estar relacionado à minha poluição de dentro de casa, né? Já para os países desenvolvidos, eu tenho muito mais pela queima de combustíveis fósseis, como a produção de gases e líquidos, e essa poluição é mais frequente fora de casa. Vejam só que esses poluentes são importantes dentro e fora de casa, mas nós temos consequências também da queima de nossas florestas, ou desflorestas, sejam elas no mundo todo, mas nós temos esse levantamento da floresta amazônica, mostrando que essa queima dessa biomassa na floresta amazônica também traz consequências para a saúde humana. Então, nessa revisão sistemática, o que a gente observou é justamente que a exposição a maior quantidade de material particulado, principalmente de CO, entre outros, traz grandes consequências, principalmente para a população pediátrica, em doenças respiratórias. Então, nós tivemos um número maior de visitas à emergência por doenças respiratórias, hospitalizações por doenças respiratórias, nos diferentes estudos, até mesmo baixo peso ao nascimento, mortes prematuras, tudo isso ocasionado por queima de biomassa nas nossas florestas. Evidente que toda essa poluição, queima de florestas e etc., traz mudanças climáticas importantes. E essas mudanças climáticas também estão relacionadas ao aumento de doenças alérgicas e respiratórias na nossa população. Então, quando eu tenho a mudança climática, eu aumento a velocidade de crescimento das plantas, eu aumento a quantidade de pólen produzida por essas plantas, a quantidade de proteínas alergênicas contidas nestes pólens,
E também eu modifico o início do crescimento dessas plantas, antecipando e prolongando a estação polínica, expondo mais o indivíduo àquele agente alergênico capaz de provocar doenças respiratórias. Então vejam vocês que esse aquecimento global, para quem tem uma predisposição genética associada à poluição, vai aumentar o meu risco de sensibilização alérgica, consequentemente a hiperresponsividade em órgãos-alvos, seja o meu nariz, seja o meu pulmão, e também desencadear mais episódios da doença, ou mais exacerbações. E essas mudanças climáticas e poluição, elas têm andado junto da urbanização. E isso não traz consequências só aos pólens, como mostrei para vocês. Traz consequências também àquilo que nós temos de poluentes fora e dentro de casa. Evidente que tudo isso que acontece aqui com o aumento de temperaturas extremas, aumentando a insolação ou umidade, vai aumentar a presença de epitérios de animais, de ácaros, de fungos, de baratas dentro do meu domicílio e vai também trazer mais esses poluentes extradomiciliares para dentro do meu domicílio. E que efeitos a poluição traz, a poluição do ar traz na nossa saúde? Né? De curto prazo, aumento dessa mortalidade com hospitalizações por doenças respiratórias e cardiovasculares, maior número de visitas a emergências por doenças respiratórias, isso é notório, a gente vê em épocas de clima muito seco, onde os poluentes, onde há uma dificuldade maior de filtração do sistema respiratório, a gente tem maior número de exacerbações e visitas aos prontos-socorros, maior dia de restrição nas atividades e falta escola, sintomas frequentes, né? E mudanças na função pulmonar que vão acontecendo sem a gente sequer perceber. De longo prazo, continuo com esse aumento de mortalidade e aumento das doenças crônicas e nas mudanças crônicas das funções fisiológicas também, maior número de câncer de pulmão, de doenças cardiovasculares e respiratórias, e aumentando, sim, a prevalência e incidência de asma, de DPOC, entre outros. E trazendo um retardo de crescimento intrauterino para essas crianças. Aqui a gente vê os principais compostos nocivos no ar e aqueles que estão envolvidos com doenças respiratórias e os seus limites de tolerância para que não ocorra doenças respiratórias. Então, o clorofórmio, ele é sim um agente envolvido com doenças respiratórias, assim como o etilbenzeno, formaldeído, estireno e os tilenos também. Né? E os poluentes atmosféricos, o que eles podem provocar? Então, se a gente pegar aqui os materiais particulados, sejam eles de partículas ultrafinas ou de partículas de maior peso, o que a gente vê é uma deposição grande no sistema respiratório, quanto em traqueia, brônquios e bronquíolos, e quanto menor esse material particulado, mais distante no trato respiratório ele vai chegando, como alvéolos, provavelmente, e também no sangue. E eles reduzem a atividade mucociliar e macrofágica da via respiratória, trazendo mais irritação da via aérea, aumentando o estresse oxidativo e inflamação pulmonar consequentemente. A a presença do ozônio também, com grande deposição em traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolo, também é um oxidante, trazendo lesão, inflamação e hiperreatividade. Os óxidos nítricos também depositam bastante em vias respiratórias, causando irritação, afetando mucosa, hiperreatividade e maior suscetibilidade a infecções. Os derivados de enxofre também depositam em vias aéreas, assim como o monóxido de carbono, que pode trazer também dor de cabeça e até mesmo partos de natimortos. Né? E como ocorre esse dano das vias respiratórias, né? Ao dano epitelial? Então, como eu mostrei para vocês, eu posso ter o poluente químico, como posso ter o poluente biológico por agentes alergênicos, e o que nós vamos ter? Um aumento do estresse oxidativo dessas células epiteliais, favorecendo o aparecimento de células pró-inflamatórias, de citocinas pró-inflamatórias, né? Tanto aquelas que fazem a quimiotaxia do neutrófilo, como a IL-8, como aquelas que fazem a movimentação do eosinófilo, que fazem parte da imunidade inata e depois vão estimular a imunidade adaptativa a produzir um processo inflamatório mediado por células do tipo T helper 2, causando doenças alérgicas, ou T helper 17, causando doença grave, asma grave, crônica,
e isso pode acontecer também para rinite, entre outras doenças respiratórias. E o que traz essa exposição ao longo do tempo desses poluentes no sistema respiratório? Então, na cadeia inicial, eu vou tendo alterações da função pulmonar, inflamação, sintomas respiratórios com uso de medicamentos, consultas não programadas, idas à emergência e, finalmente, o óbito. E quanto maior essa exposição, maior a gravidade dos efeitos, né? Essa exposição tem sido também relacionada com modificações do nosso microbioma no trato gastrointestinal e mesmo em outros sítios, como o trato respiratório, e essa modificação do nosso microbioma tem trazido também o favorecimento do desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, como obesidade, doenças pulmonares, e que estão relacionadas também a outros fatores do ambiente que podem, sim, além da poluição, alterar essa microbiota e modificar o nosso sistema imunológico para progressão de doenças respiratórias e também de maior gravidade. Então, esse conceito de saúde e doença foi mostrado que ele começa desde a nossa concepção intraútero. Nós temos uma microbiota transferida pela nossa mãe, que é benéfica, e a partir do nosso nascimento, à medida que nós nos expomos a diferentes condições ao longo da vida, nós vamos desenvolvendo doenças, e esse microbioma ele é adequado, mas essas condições de ambiente que vão modificando esse microbioma e estimulando o sistema imunológico ou um desequilíbrio do sistema imunológico e provocando doenças. Então, a gente nasce e vai se expondo a diferentes agentes, até mesmo mudanças de alimentos e mesmo a poluição, e isso vai modificando a nossa microbiota e provocando aí doenças. Então, o que acontece é justamente isso. A gente tem um microbioma rico e diverso que vai ser modificado já dentro da barriga de nossa mãe, e essa microbiota pode ser já modificada desde a exposição a poluentes intradomiciliares, como fungos e poeiras, também como poluentes extradomiciliares, desses poluentes lançados pelas fábricas. Então, a recomendação é que a gente evite esses poluentes, tenha maior contato com a natureza, se alimente de alimentos frescos, maior contato com animais, para manter esse microbioma rico e fazer com que eu não tenha um desequilíbrio do meu sistema imunológico e que eu tenha aí gerações saudáveis no futuro. E o que acontece, e o que nós vemos é justamente isso, nós temos um relógio biológico de vida que está associado à saúde do planeta, e que diversos fatores vão fazer com que esse relógio biológico seja modificado e a nossa saúde também vá se alterando. Mas vejam vocês que entre todos esses fatores, vários deles estão relacionados à poluição ambiental. Então, a poluição industrial, as mudanças climáticas, a degradação do ambiente, a indústria, os negócios, as forças econômicas, tudo isso fazendo com que a gente tenha modificações genéticas e metabólicas, e mesmo do nosso microbioma, e mudando aí a nossa saúde da criança, da nossa população. E, infelizmente, a gente discute isso, e mesmo com a última reunião da COP26 aqui recentemente, as conclusões desse evento que a gente vê é que a proteção da saúde contra os efeitos da mudança climática ainda está esbarrando em financiamentos. Evidente, os países que mais poluem, os países ricos, não querem colocar a mão no bolso para ajudar a melhorar essa situação, e sobra muito para as populações vulneráveis e países em desenvolvimento que estão expostas a maior quantidade de poluição. Algumas recomendações são importantes para a nossa população, principalmente nós, enquanto agentes de saúde, para trazer esclarecimentos, orientações e auxílio para a população, né? A gente tem que identificar esses fatores de risco e as fontes de poluentes, investigar, publicar, fazer reuniões como essas justamente para disseminar o conhecimento,
prescrever sempre soluções junto aos nossos pacientes, né? O que fazer para evitar esses poluentes, educar as famílias e comunidades, treinar as pessoas, ir para cima com soluções e sugerir soluções aos representantes políticos e aos nossos líderes e trazer aí, melhorar o nosso monitoramento e enfatizar a necessidade de proteger as populações vulneráveis.